Bem, irmãos, graça e paz, bom dia a todos. Esse domingo já está mais friozinho do que o domingo passado, né? Mas graças a Deus, estamos assim na casa do Senhor para louvar, bendizer o seu santo nome. Vamos começar, irmãos, cantando Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui. Vamos ficar de pé, os que podem, né? Pode ficar de pé e vamos cantar esse cântico para louvar o nosso Deus. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. Jesus, em tua presença, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos aqui, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Muito bem, estamos aqui para dizer que meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Esse é o cântico que vamos cantar agora. Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestades, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei.
Incomparáveis são tuas promessas. Clame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvei por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Que bom, que maravilha. Vamos cantar mais um, irmãos. Majestade, louvai sua majestade. Para Jesus toda a glória, poder e louvor. Esse é o próximo que vamos cantar. Majestade, louvai sua majestade. Pra Jesus toda a glória, poder e louvor. Majestade, poder e autoridade, vem do seu trono para os seus a ele louvar. Exaltai, engrandecei o nome de Jesus. Magnificai, glorificai Cristo, Rei dos Reis. Majestade, louvai sua majestade. Jesus morreu, mas hoje vive e reina em poder. Jesus morreu, mas hoje vive e reina em poder. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo grande privilégio que o Senhor nos dá de chegarmos até aqui na Tua casa para juntos louvarmos, bendizermos o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela semana que passou. Obrigado, Senhor, por essa nova manhã, por esse dia, o Teu dia, aquele dia, Senhor, em que Tu ressuscitaste dentre os mortos e assim, com a Tua ressurreição, Tu justificou para Ti mesmo tantas pessoas, Senhor, ao redor do mundo, que são chamados segundo a Tua vontade. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, que o Senhor possa ser com cada um dos amados irmãos que deixaram os seus lares para chegar até aqui, para Te prestar culto, Senhor, para Te louvar, também para ouvir da Tua palavra. Nesse sentido, Senhor, nós oramos pelo pastor Jander, que vai nos trazer a palavra nessa manhã, que o Senhor possa esconder o Teu servo atrás da Tua cruz e que possa mesmo dar a ele a sabedoria, o entendimento, Senhor, para pregar mesmo a Tua palavra assim como ela é, que o Senhor possa assim ajudá-lo em tudo. Também a Tua direção para nosso irmão Tanguy, a minha, ali com os adolescentes, também as professoras na escola dominical, com as crianças, Senhor. Ó Pai, nos dirige, que o Teu povo possa ser mesmo alimentado com a Tua palavra e que o Senhor, através da Tua palavra, possa
pastorear, possa consolar, confortar, exortar a cada um de nós, Senhor, para nós andarmos segundo os teus caminhos. Oramos, Senhor, por esse país, oramos pelo presidente, primeiro-ministro, presidente de câmaras, todos aqueles que estão investidos, Senhor, de autoridade. Que o Senhor possa ser com eles, dando sabedoria e entendimento para dirigir, Senhor, esta nação. E muito obrigado, Pai, pela liberdade que nós temos nesse país de poder te louvar, te bendizer. Oramos por aqueles que não têm esse mesmo privilégio, que estão se reunindo escondidos, Senhor, talvez em cavernas, talvez em lugares assim que não imaginamos, mas que também estão te louvando e bendizendo. Que o Senhor, através da tua palavra, possa salvar hoje vidas, Senhor, possa edificar mesmo os teus filhos para a honra e a glória do teu santo nome. Seja conosco, tudo que vamos fazer aqui, Senhor, possa ser para a honra e a glória do teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos, muito obrigado. É bom estarmos aqui juntos na casa do Senhor e poder louvar o seu santo nome. Vou passar assim as notícias, irmãos, mas desde já dizendo assim, né? Sejam bem-vindos. Nós estamos vendo alguns visitantes assim conosco. Eu acho que a visitante da semana passada de Camarões. Are you from Cameroon? Oh, very good. Então, ela está conosco hoje também. Ela vai subir para que ela participe dos adolescentes lá, né? Mas porque vamos fazer inglês e português, né? Vai ter ali o irmão Tanguy para me ajudar lá em cima. E aí, assim, para ela desfrutar mais e poder compreender, né? Aqui pela manhã vai ser o pastor Jander, né? Continuando aquele estudo em Atos dos Apóstolos. À tarde eu vou estar com o 1 João. Então essa notícia assim de hoje. Na terça-feira nós estamos com aquele estudo, né, de doutrina, mas que também pode ter perguntas e respostas. Os irmãos que têm algum interesse, até que não podem estar aqui, né, tem no grupo, nós criamos um grupo de terça-feira, que é um estudo bíblico, né? Então, nós colocamos o link ali e fazemos um Google Meet, porque tem o filho do nosso irmão Tanguy, na Bélgica, e a esposa, né, que estão assistindo toda a tarde, todas as 20 horas, né, na terça-feira, eles não perdem. Né? Assim estão mesmo bem interessados, também fazem perguntas, então tem sido bom. Alguns irmãos aqui de Beja também acessam, né? Entram quando possível e também ficam ouvindo o estudo. Então, algum irmão interessado, por favor, assim nos procure, né? Se quiser assim, ou assistir, ou vir aqui, assim com os irmãos. Na quarta-feira nós temos o nosso culto ali em Cuba. Nós estamos já numa nova sessão do Apocalipse. Começamos o capítulo 4, né? Nós demos ali a introdução do capítulo 4 e 5. E agora estamos indo devagar, de versículo por versículo, no capítulo 4 de Apocalipse, né? Para mim, irmãos, tem sido muito, muito bom esse tipo. Eu acho que a mesma coisa tem sido com o pastor Jander, porque ao dar esses estudos, né, o pastor Jander em Atos e em Gênesis, né, no culto de oração também, o pastor Jander traz os milagres de Jesus, assim, por ordem, né? Então, ao dar estudo, a gente é muito enriquecido, a gente estuda e para mim tem sido muito bom. Eu acredito para o pastor Jander também. Geralmente se diz assim, que para a gente dar uma pílula, um comprimido, a gente tem que estudar uma farmácia. Então, tem sido muito bom. Então, isso aí na quarta-feira, tá? Quinta-feira, temos ali a visita com a irmã Augusta e a irmã Ana. Graças a Deus, toda quinta estamos lá. Nós notamos que a irmã Augusta, cada dia que passa, ela está assim, mais debilitada. A gente nota que ela está mais magrinha. Ela já não interage, assim, ela fica olhando, mas já não diz alguma coisa. Não sei se naquele dia ela fica muito dopada ou com remédio, porque tem dias que ela ainda diz obrigado, saudações. Às vezes ela manda cumprimentos à irmã Carolina Rodrigues, né? Eu sempre digo assim, olha, a irmã Carolina está orando por si. Aí ela assim faz.
mas a gente vê ela está debilitada. A irmã Aninha, ela sempre está naquela área ali onde está tipo um convívio, e lá eu chego, ela está na mesinha, tem mais umas 3, eu chego e vou cantando, né? Meu Jesus, me ampara dia, e ela vai cantando junto comigo, o pessoal fica olhando, né? Aí cantamos esse, aí cantamos um outro, né? No céu as janelas abertas. Aí ela canta também. Aí depois faço uma oração, né? E assim digo, minha irmã, até a próxima quinta, se Deus quiser. Aí diz, muito obrigado. Ela diz, muito obrigado, e até a próxima quinta, se Deus quiser. Assim. Então, graças a Deus. Aí depois eu busco assim, apanho os irmãos Bulli, né? E a irmã Mariana, e vamos lá para Vales Mortos. Temos um culto lá com a irmã Rosinha. Então, isso na quinta-feira. Lá o culto é às 15 horas. Vai das 15 até às 16. E quando chegamos aqui, temos um culto de oração. Como eu disse, o pastor Jander está trazendo um estudo dos milagres de Jesus. Tem sido bem interessante. Temos aprendido assim muito com o pastor Jander. No sábado, irmãos, o pastor Jander, a Rebeca, o Josué, a Mariana, né, de manhã vão lá para o bairro do Pelame, numa pracinha que tem ali, né, e reúne as crianças, às vezes tem adultos, né, até a freira já tem assistido. Então, uma boa oportunidade assim para assim, evangelizar e até ganhar, né, crianças para o Senhor Jesus. Aí depois, à tarde, aqui às 17 horas, tem os descobridores, tá bem? Às 17 horas. Então, essas aí são as notícias. Tem pelo menos 2 notícias aí extra para os irmãos. Já tem ali os calendários, tá? Os calendários estão ali atrás. Os irmãos, assim, que pensam, eu tenho tantos conhecidos. Pode até pegar 5, tá? Se você tem, que você vai distribuir, tente pegar 5 ali, se tiver para quem entregar. Se tiver só 3, pegue 3, tá? Mas até 5. É bom para o casal, né? Por isso que a Bíblia diz, melhor é serem 2 do que 1, né? Quem quer o casal vai levar 10, né? Mas pode distribuir para o seu amigo, vizinho, assim tá com os irmãos, tá? Outro aviso, irmãos, e aqui eu já estou me estendendo, é o seguinte, no dia 30, né, pastor Jander? Geralmente no último, assim, os últimos dias de novembro é comemorado o Dia de Ação de Graça, muito conhecido pelo John. Os Estados Unidos fazem muito isso, né? Nós ainda não fizemos aqui na igreja. Queremos fazer assim às 18 horas um convívio, veja só, não é um culto, é um convívio, tá certo? Às 18 horas, os irmãos que gostariam de vir naquela data, né? Vai ser um sábado, 18 horas, você pode chegar, trazer alguma coisinha, entendeu? Aí a gente se reúne, ali é informal, já que é um culto de ações de graça, a pessoa conta, né? O que Deus tem feito de bênção na sua vida e tudo, mas para a gente ter uma comunhão, um convívio, é um culto de ações de graças, tá bem? Então já estou avisando, já com alguma antecedência, para os irmãos se programarem, quem puder vir, então assim venha. E aí vamos marcando, né? Eu vou trazer isso, ou vou trazer aquilo para aquele dia lá, tá bom? Então, todas as notícias, né? Vamos nos colocar de pé, irmãos, e vamos cantar já esse cântico para as crianças, né? Mas, é claro, vamos fazer o ofertório. Não sei quem foi semana passada. Foi? Então pode ser. Eu não estou vendo mais nenhum aqui. Olha. A Isabel, está aí? Isabel! Então, Isabel, por favor, ajuda a gente com o ofertório. Vamos cantar, irmãos. Ouça o clamor do bom pastor pelo deserto abrasador, enquanto fazemos as ofertas. Ouça o clamor do bom pastor pelo deserto abrasador, seus cordeirinhos a chamar, muito desejosos de os salvar. Vai buscar, meus cordeirinhos, vai buscar, para que os possa abençoar. Quem não deseja
seja auxiliar. Seus cordeirinhos aguarda e encaminhá-los a Jesus, fonte de vida, amor e luz. Vai buscar, meus cordeirinhos, vai buscar, para que os possa abençoar. Pelo deserto a padecer, pelas estradas a morrer, seus cordeirinhos vai buscar, que os possa abençoar. Vai buscar, meus cordeirinhos vai buscar, para que os possa abençoar. Vou pedir ao nosso irmão Tanguy que faça uma oração para agradecer ao seu ofertório e já pedindo as bênçãos de Deus sobre o estudo, né? Irmão Tanguy. Senhor Deus, o ofertório, o Senhor faz um pequeno parte da nossa vida contigo. Não é só dar o dinheiro, mas nós podemos dar a nossa vida, nossa atitude, tudo em duas mãos. Responder ao amor que você dá-nos. Obrigado, nós podemos respirar, nós podemos ser aqui, nós podemos fazer parte da família, nós podemos orar, receber o mensagem, receber força para viver nesse lugar. Obrigado por tudo. Está tudo bem. Amém. Podemos assentar, irmãos. As crianças vão com a irmã Eliane, os adolescentes vão comigo, os adultos ficam aqui com o pastor Janda, que vai nos trazer a palavra. Bom dia, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36. Atos 4, 36. E aí nós vamos fazer a leitura até Atos, capítulo 5, versículo 11. Rebeca, tu acende a luz dali de trás? São as duas do meio. Por favor. Atos 4, 36 até capítulo 5, versículo 11. Então diz assim a palavra do Senhor: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto.
Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Amém? Senhor Deus, obrigado por tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que os nossos corações, nossos ouvidos possam estar abertos à tua voz. Não deixe que Satanás mesmo venha e faça morada, Senhor, em nossos corações. Mas destrói cada armadilha e que possamos mesmo, Senhor, como vasos na mão do oleiro, ser moldados pelo Senhor. Quebra o coração de pedra. Tira tudo aquilo que não presta em nossas vidas e a cada dia, Senhor, inclusive hoje, através da palavra aqui ministrada, possamos viver uma vida mais repleta, mais plena do Senhor. Nos ajuda, nos humilha, Senhor, nos quebranta, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos no estudo passado, só deu para vermos os 2 versículos acerca de Barnabé. E aí nós vimos algumas características deste homem chamado Barnabé. O seu nome era José, né? José, que significa que o Senhor acrescente, ou Javé acrescentará. E ele tinha uma alcunha que os apóstolos chamavam ele, era Barnabé. E nós vimos também o significado dessa alcunha. Lá para o Brasil é apelido, né? Ele tinha esse apelido, essa alcunha de Barnabé. E Barnabé significa filho da consolação, ou filho de exortação, ou até mesmo encorajador, como está escrito na NVI, né? Na nova versão internacional da Bíblia. E é interessante que são características do Consolador, o Espírito Santo da verdade, que Jesus vai descrever o seu papel quando ele estava ainda na terra. Você vai ver ali em João, no Evangelho de João, Jesus descrevendo que lá, quando Jesus fosse aos céus, fosse assunto aos céus, ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que iria consolar, que iria convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, que estaria presente, habitando nos seus filhos. E Barnabé, por ter esta alcunha, filho da exortação, era um homem que era um conselheiro, alguém que era companheiro daqueles que estavam próximos. Nós vimos também alguns textos que vão citar Barnabé e vão demonstrar estas suas características. Por exemplo, Atos 9, 27. Foi o intermediário entre Saulo de Tarso, aquele perseguidor da igreja, aquele torturador que prendia os cristãos, colocava nas celas, torturava. Isso palavras do próprio Paulo. Colocava numa cela, torturava até negarem o nome de Jesus Cristo. Esse era Paulo. No caso, Saulo, que depois veio a se tornar Paulo. E foi Barnabé, foi este homem que pegou Saulo e foi o intermediário entre Saulo, o novo convertido, e os discípulos, a igreja ali em Jerusalém. Também foi um grande representante ali dos cristãos nas viagens missionárias, na primeira viagem missionária, pelo menos, de Paulo, onde temos o relato, Atos 11, 19 e 30, também era um homem que era confiável. As igrejas ali nas viagens mandaram os recursos para a igreja de Jerusalém através deste homem. Era um homem que se podia confiar, que não ia furtar, roubar, defraudar ninguém, Podia se confiar neste homem. Era um homem companheiro. Nós vemos que depois ali da primeira viagem,
O João Marcos deu um problema no meio da viagem. Olha, não quero ir. Barnabé teve que se separar de Paulo e ficou com João Marcos. E agora nós temos o Evangelho de São Marcos, escrito por este homem que debandou de uma viagem. Não temos muitos detalhes disto, se foi uma briga muito brusca entre os três ali, Paulo, Marcos e Barnabé. Mas uma coisa é certa, irmãos. Depois, na sua carta, Paulo vai descrever Marcos. Olha, é um homem que é confiável, é companheiro, podemos contar com ele. De um jovem rapaz, um homem que não se podia contar, agora poderia, no final da carreira de Paulo, mas teve alguém ali no meio desse processo que não abandonou, não largou a mão do João Marcos. Quem foi este homem? Barnabé. Isso nós vimos já no estudo passado. Mas isso tem um motivo, irmãos. Tem um grande motivo. Abra sua Bíblia em Atos 11, 22. Tem um grande motivo para esse homem ter tantas qualidades. Atos 11, 22. Diz assim: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo eles chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos, no sentido de aconselhar, exortar, exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Então, um exortador, um aconselhador, um encorajador chamado Barnabé. Agora vem o versículo 24. Por que este homem tinha tantas qualidades? Veja, porque era homem bom. É interessante que Jesus diz, olha, para aquele jovem rico de Marcos capítulo 10, tu me chamas de bom? Bom só existe um, que é Deus. Mas a própria Escritura nos descreve Barnabé como sendo um homem bom. E aí vai dizer o porquê também depois. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo. Em outras palavras, irmãos, é um homem obediente ao Senhor, que é conduzido por Deus, pelo Espírito Santo. Isso é um homem cheio do Espírito Santo. Veja, Paulo vai usar até uma comparação com o vinho. Lembra? Efésios. Paulo vai dizer, olha, não vos encheis, não vos tomar vinho que é cheio de dissolução, de contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. O vinho tira a nossa capacidade de pensamento, de raciocínio, tira o nosso controle. Ficamos descontrolados, cheio de álcool. E Paulo vai usar isso, olha, não se enche de vinho, onde só há dissolução, contenda, onde as pessoas perdem a razão, mas enchei-vos do Espírito. Ao invés de ficar fora de si, encha-se do Espírito Santo. No caso, encha do Espírito Santo para que ele controle a tua vida. Não como o vinho controla o teu ser quando você bebe demasiado, mas que o Espírito Santo controle. Seja aquele que vai conduzir a tua vida. Desde as pequenas coisas no nosso dia a dia, até as grandes decisões. Numa briga. Você pode perceber isso, meus irmãos. Quando numa briga, aqui não tem tanto, mas é interessante. Você vai ver jogando futebol num trânsito. Acontece alguma coisa, é fechado, ou alguém chega em você mais bruscamente, você logo vai ver, você está de sangue quente, você está estressado. Aí você vê a verdadeira pessoa. Quem é o Jander por trás, No futebol, alguém dá um carrinho, me bate, me empurra. Qual vai ser a minha reação? Eu vou logo reagir. Ei, rapaz, tu veio aqui? Geralmente é assim que a gente consegue ver quem são as pessoas. No trânsito, me fechou. Ei, olha por onde anda.
Mas é diferente quando você está cheio do Espírito Santo. Aquele impulso, né? Aquela coisa de, não, eu faço do meu jeito. Não. Cheio do Espírito Santo, você é obediente a Deus, obediente ao Espírito Santo. É Ele que te conduz. Não existe mais essa coisa de vou reagir. Não. Você age, você vive por meio do Espírito Santo. Isso é algo totalmente diferente. E além de ser cheio do Espírito Santo, era um homem cheio de fé. Cheio de fé. Esse é o Barnabé, irmãos. Esse homem amável, um companheiro, um consolador, um conselheiro, um amigo. Por que tantas qualidades? Porque era um homem bom, era um homem cheio do Espírito Santo e um homem de fé. Agora, irmãos, nós entramos no capítulo 5. Esse homem, só para terminar o contexto, esse homem possuía um campo e ele vendeu para ajudar os necessitados da igreja em Jerusalém. Ele não foi obrigado a vender uma propriedade, não foi coagido, mas veio do seu coração, um coração transformado, salvo por Jesus Cristo, que ao ver a necessidade do seu próximo, veja, necessidade do seu próximo, foi lá espontaneamente, voluntariamente, vendeu o seu campo e trouxe o dinheiro, depositou aos pés dos apóstolos ali, e tinha esse bom testemunho entre os irmãos. Agora, irmãos, chegamos no capítulo 5, e é um capítulo doloroso. É um capítulo até que eu desde pequeno, quando lia, eu achava que era muito duro, muito forte, sabe? E hoje eu já entendo um pouquinho mais, não vou dizer que eu entendo tudo, eu entendo um pouquinho mais. E eu espero que os irmãos também compreendam e sejamos todos edificados através do estudo de hoje, se pudermos finalizar ele, pelo menos. Mas é um capítulo, irmãos, que vai terminar a lua de mel da igreja. Essa que é a verdade. Até aqui nós vimos a igreja numa lua de mel, numa eterna lua de mel. Muitos se convertendo, pessoas dando glórias a Deus, sendo curadas e tudo mais. A igreja, nessa altura aqui, já deveria ter 9 mil, 10 mil pessoas salvas. Contando, já temos pelo menos 8 mil. 3 mil, depois 5 mil, mas muitas pessoas se convertendo ao Senhor. Jerusalém está vivendo um verdadeiro avivamento cristão, mas agora essa lua de mel vai ter um asterisco. Esse crescimento vai sofrer uma baixa, pelo menos 2 baixas. E logo em seguida você vai ver, no versículo 12 do capítulo 5, que novamente a igreja é animada, porque os milagres acontecem, o evangelho é anunciado, os cristãos estão ativos no meio ali das ruas de Jerusalém, no templo, mas você percebe que é necessário acontecer algo no meio disto, uma disciplina, para que o crescimento continue acontecendo, para que a igreja continue sendo abençoada. Então veja, nem sempre a disciplina, nem sempre não, todas as vezes a disciplina do Senhor é para o bem da sua igreja. Se você for ver ali em Hebreus capítulo 12, o escritor vai ser bem claro ao dizer, até comparar conosco quando crianças. Quando éramos crianças, não ficávamos felizes quando o pai e a mãe vinham e disciplinavam. Mas era para o nosso bem, para mais tarde nós colhermos. A mesma coisa aqui podemos ver desta forma. Primeiro vem a disciplina do Senhor, uma disciplina dura, exemplar, para que depois a igreja pudesse de novo frutificar. É como uma árvore, você poda, você corta aqueles galhos para que ela dê mais fruto, para que ela frutifique mais, para que ela cresça forte, saudável e que produza cada vez mais frutos. Então vamos lá, entrar no capítulo 5.
Vimos o exemplo de Barnabé e agora vem o capítulo 5. Começa assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Irmãos, esse capítulo começa com essa palavrinha, entretanto. Tem alguém que tem aí alguma outra palavra? Alguma outra versão? Mas, tem mais alguém? Não? Todo mundo é entretanto, mas... Irmãos, é um divisor de águas. Essa palavrinha aqui vai ser um divisor de águas. O escritor Lucas está falando com muita alegria, descrevendo o que aconteceu com Barnabé. Entretanto, já vemos um problema aqui acontecendo. Tudo está ocorrendo bem. Olha o Barnabé, o exemplo do Barnabé. E não era só Barnabé que fazia isto, vendeu uma propriedade. A igreja estava fazendo isso, cuidando dos necessitados, cuidando daqueles que precisavam. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Espera lá um pouquinho. Então quer dizer que na igreja primitiva existia aqueles irmãos que abençoavam, que eram cheios do Espírito Santo. Entretanto, existiam aqueles também que não eram bem assim, que não viviam uma vida correta, que tinham um comportamento ainda mesmo disciplinável, reprovável. A pergunta é, irmãos, sendo bem claros, aqui a nossa congregação, nossa igreja aqui de Beja, em que lado do entretanto você está? Em que lado do mais você está? Do lado que está o Barnabé, os irmãos que estavam mesmo edificando a igreja, abençoando a igreja, ou do outro lado, com um comportamento reprovável, disciplinável? Em qual lado eu estou? Em qual lado você está? Isso é para mostrar, irmãos, que naquela igreja do Pedro, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, tinha problema. E não é de se admirar que nessa igreja também haja problema, que em outra igreja haja problema. Se lá dos apóstolos que andaram com Jesus e tal, cheio de doutrina, que interpretavam as Escrituras de forma plena, conforme o Espírito Santo mesmo os revelava, tinha problema, vai ter na nossa também. A questão é, em qual lado do entretanto nós estamos? Irmãos, o nome Ananias, esse certo homem chamado Ananias, significa protegido por Yahvé. O Deus é cheio de graça, é o significado do nome Ananias. O nome Safira significa lindo, ou belo, ou bela, no caso, que era uma mulher bela, linda. Mas diferente do Barnabé, até nisso nós vemos contraste. Diferente do Barnabé, em que a sua alcunha, o seu nome falava muito daquilo que ele era como pessoa, como um cristão. Ananias e Safira não podia usufruir desse mesmo direito, digamos assim, do seu nome. O Ananias não pôde usufruir dessa proteção de Deus, dessa bênção de Deus. E a Safira fez algo mal, algo feio, diferente do seu nome. Nós vamos ver.
esse casal, irmãos, resolveu vender a sua propriedade em comum acordo. Ou seja, Ananias resolveu fazer isto juntamente com a sua mulher, Safira. Venderam juntos, essa propriedade. Juntos eles pertencem à comunidade cristã de Jerusalém e, ao mesmo tempo, irmãos, nós vemos aqui no contexto, juntos, eles mesmos buscam o louvor e a admiração dos membros dessa comunidade cristã. Juntos participam da igreja primitiva e juntos também pecam. Procuram o louvor, a admiração da igreja. E nós vamos ver que isto é algo que Deus não tolera, irmãos. Não tolera. Se existe uma união para o bem, que nós vimos até aqui, a igreja unida, unânimes em oração, todos os dias juntos, tenha certeza que vai existir para o mal também. Vai existir para o mal. Jesus diz, as pessoas estavam dizendo, Jesus expulsa demônio pelo poder de Beelzebu, do diabo. Jesus vai dizer, como assim vocês dizem? Como é que eu vou expulsar o diabo, sendo eu, do diabo? Como é que pode uma casa permanecer de pé se ela está dividida? Não pode. Então você vê que até para o mal existe união, porque às vezes o mal prevalece. Em certas ocasiões o mal prevalece, porque está unido. Assim como aqui o bem deveria estar e algumas vezes não está. Eles professavam estar dando a quantia inteira como um dom de amor fraternal. Veja, quem é que é amor? A palavra de Deus nos diz muito claro. Deus é amor. E eles estavam dizendo, eu vou vender aqui a minha propriedade, porque eu amo meus irmãos, eu quero ajudar os necessitados. Eles estavam dizendo que estava dando a quantia inteira como dom desse amor fraternal, mas na verdade eles estavam atrás apenas do seu próprio louvor, da sua glória, Queriam ser bem vistos, queriam o crédito para si. Olha como Ananias e a Safira são bondosos, eles venderam um terreno, esses irmãos são muito amáveis, abençoados, Graças a Deus pelo Ananias e a Safira. Era isso que eles queriam. Não apenas isso, irmãos, nós vamos ver daqui a pouco pecados que aparentemente a gente não consegue ver de primeira, mas que existiram nisso aí. Mas o objetivo, o cerne da questão, praticamente era este, Eles haviam conservado de forma egoísta parte da quantia apurada para si mesmo. Irmãos, e aqui foi uma coisa que eu aprendi. Eu tantas vezes li esse texto e às vezes a gente tem uma noção rasa do assunto, mas quando estudamos você vai ver o quão profundo é. A gente diz, o buraco é mais embaixo. A gente pensa que está ali superficial, mas o fundo ainda está lá muito embaixo. Esse termo, irmãos, reteve parte do preço, para nós, ele foi traduzido como reteve. Na verdade, acho que em todas as Bíblias está esse verbo, reteve. Foi traduzido desta forma. Veja, nossa Bíblia é uma tradução. Agora abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo 9. Esta mesma palavra, ela é usada para descrever algo que você vai ver agora, você vai ler. Tito, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões. Versículo 10. Não furtem. Reteve aqui, o sentido dela é não furtem.
É diferente, né? Reter e furtar são coisas diferentes. Os irmãos têm noção disto, né? Reteve e furtar são coisas diferentes. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem todas as coisas à doutrina de Deus, nosso Salvador. A gente vai ver mais tarde, mas essa mesma palavra, na Septuaginta, foi utilizada para descrever um outro pecado. Talvez não tão conhecido, mas o pecado de Acã. Acã reteve, em outras palavras, furtou. E aí você vai já ver o motivo. Veja, ou seja, esse verbo vai dizer que dá o sentido de que Ananias e Safira, e aí eu vou colocar a interpretação de vários teólogos, vários estudiosos da palavra de Deus, no sentido do que aconteceu. Não é a palavra de Deus, é uma interpretação. Deixar bem claro, não vai dizer, o pastor João disse que a Bíblia está dizendo isso. Não é isto, é uma interpretação daquilo que aconteceu. Muito provavelmente, Ananias e Safira acordaram o valor da venda desta propriedade e tinha já dito, prometido, jurado, né, se comprometido com a igreja. Ou seja, este valor da venda do terreno, do sítio, não era mais deles. Era de quem? De Deus. De Deus. E o que eles fizeram? Venderam e furtaram, retiveram parte do valor que não era mais deles. Uma apropriação indébita, nesse sentido, né? O sentido da palavra é ter algo que não é mais seu, se você for olhar no original. Por isso que foi traduzida desta forma. É reter algo, furtar, uma apropriação que indébita, não é mais seu, e você está pegando para si algo que não te pertence mais. Foi isso que Ananias e Safira fizeram. Deram apenas parte do valor. Apenas parte desse valor. Você vai ver no pecado de Acã, eu acho que eu separei aqui para nós vermos depois. Abre aí sua Bíblia, Josué 7:19. Josué 7:19. Diz assim: então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste. Não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Uma coisa que o Senhor tinha proibido: quando vocês forem lá em Jericó, vai ser destruída, não peguem nada. Tudo vai ser santificado para mim. Ninguém vai pegar capa, roupa, ouro, tesouros, ninguém. Jericó vai ser queimada totalmente. E aquilo que vocês encontrarem vai ser dedicado para mim. O que foi que Acã fez? Pegou coisa que não era dele, não era para ele. Na Septuaginta é o mesmo termo lá de Atos que é utilizado aqui para o pecado de Acã. É a mesma coisa utilizada lá por Tito. Furtar, uma coisa que não era mais sua. Agora eu pergunto: Ananias e Safira, eles foram mesmo compungidos no sentido de que, olha, Ananias e Safira, vocês têm 2 terrenos, vendam um e o dinheiro vai ser nosso, tá bom? Eu estou mandando. Pedro falou isto.
João falou isso? Tiago, o líder da igreja, falou isso? Não. Foi algo de sua vontade, do seu querer. Aí está o perigo, irmãos, de nós às vezes, nos comprometermos com algo e não cumprirmos. É o que Jesus disse, que olha, seja a palavra do homem o quê? Sim, sim, não, não. O que passa disso é do diabo. Você jurou alguma coisa? Cumpra, obedeça. Principalmente com as coisas de Deus. Principalmente com as coisas de Deus. Tem que ser com tudo, né? Mas às vezes uma pessoa tem mais temor com a casa de Deus, com a igreja, enfim, então, principalmente com Deus. Porque com Ele não se zomba, dele não se zomba. Ele não pode ser enganado. Aí a pergunta é, será que a igreja estaria com esse número de gente se acontecesse o que aconteceu? Né? Será se alguma vez eu apalavrei algo e não cumpri? Será se alguma vez eu fiz um voto para com o Senhor e não cumpro? Não sou obediente, não faço aquilo que eu votei ao Senhor? Não é brincadeira, irmãos. Não é brincadeira de forma nenhuma. Esse casal, Ananias e Safira, não foram íntegros, foram gananciosos, retiveram, furtaram algo que não era mais deles e pagaram preço. Versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Eu tenho certeza que aqui Ananias e Safira não falaram para ninguém o que eles acordaram. Ficou apenas entre eles. E como é que Pedro sabia? O Espírito Santo revela, irmãos. É algo que a gente não pode explicar, mas existe um dom chamado dom do discernimento. E o Espírito Santo revela. O Espírito Santo, e nós vamos ver aqui daqui a pouco, que ele é uma pessoa, não é uma força, como muitos dizem aí. Até religiões falam que é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa, e ele revelou: Ananias, porque encheu Satanás teu coração. Como assim, pastor? Encheu Satanás? O que é encheu Satanás o teu coração? Pode o crente, ter o coração enchido por Satanás? Irmãos, aqui está dizendo que Satanás encheu o coração do Ananias. Como assim? Foi uma possessão? Assim como ele entrou em Judas? Esse texto está muito parecido, irmãos, com aquele de Pedro, quando Jesus está dizendo que, olha, eu vou para Jerusalém, o Filho do Homem vai ser entregue na mão ali dos estrangeiros, dos romanos, vai ser morto. E Pedro disse: o que, Senhor? De modo nenhum. Onde o Senhor for, eu vou. Está aqui a espada. O que Jesus falou para ele? Arreda Satanás, que tu não cogitas das coisas de Deus. Satanás também encheu o coração de Pedro com estas coisas, no sentido de que aquilo que está no coração do homem, a ganância, a mentira, o orgulho, o egoísmo, ele enche a pessoa com essas coisas que já estão propensos essa pessoa a estas coisas. E ela comete isto. Um dia eu ouvi um pregador falando que um missionário que ele estava fazendo, eu não sei a ocasião, mas tipo assim, tinha uma pessoa que fez o mal para ele, fez o mal, não o ajudou em alguma coisa.
E aí essa pessoa depois, um tempo depois, foi pedir uma ajuda, né? Foi pedir uma ajuda para ele. E esse homem, ele ouviu, né, seu coração dizendo: eu não vou dar nada para esse homem. Eu não vou dar nada para esse homem. Esse homem só fez me atrapalhar, não me ajudou. E aí ele disse em voz alta, né? Satanás, sai daqui. Porque ele sabia que quem estava colocando esse sentimento de querer dar o troco, de não ajudar, Satanás. Porque nós somos propensos a isso, irmãos. Eu não sou bonzinho. Eu não sou humilde, né? Eu quero as melhores coisas para mim. Eu sou orgulhoso. Eu sou ganancioso. Eu quero dinheiro. Eu quero viver bem. Eu prefiro cuidar das minhas coisas do que ajudar o próximo, né? Prefiro cuidar das minhas coisas. Eu tenho um filho para criar, leite para comprar, fralda para comprar ainda. Eita, caro, muita fralda todo dia. Se tiver um dinheirinho, eu quero para mim. Mas isso, Satanás utiliza disso para encher e eu começar a praticar de forma, né, exacerbada. E foi o que aconteceu com Ananias. Porque encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo. Eu posso mentir para uma força? Não. Uma força é algo inanimado, é algo que não tem sentimento, não pensa, é uma força, né? Porque mentiste ao Espírito Santo, que é uma pessoa. Nós mentimos para alguém, não para algo. Eu minto para alguém, reservando parte do valor do campo. Por que você fez isso, Ananias? Versículo 4. Conservando, porventura, não seria teu? Se você não fosse alguém mesmo movido, cheio do Espírito Santo, ao invés de ser alguém movido pelas suas próprias ganâncias, concupiscências, você não teria dito: olha, esse valor aqui vai para a igreja, e agora reservar mentindo ao Espírito Santo, dizendo que esse aqui é o valor total. Tu não tem nenhuma obrigação com a igreja. Agora, uma vez que tu te comprometeste, aí sim. Por que fizeste isso mentindo ao Espírito Santo? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Aqui nós temos a doutrina do Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele é Deus. Então não fique com medo de falar com alguém, né, que diz: olha, na Bíblia não fala que o Espírito Santo é Deus e tal. Está aqui, está a prova. Não mentiste aos homens, mas a Deus. No versículo 13 ele disse que mentiste ao Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Sabe, irmãos, não foi apenas mesmo uma mentira. Ananias deixou Satanás encher o seu coração com a mentira, com o egoísmo, com o orgulho, com a hipocrisia e até mesmo com o sentimento de impunidade, que muitos de nós temos também e não percebemos. Irmãos, se você mesmo tivesse esse sentimento, este pensamento de que Deus está em mim e que eu devo viver uma vida santa e justa, você acha que você pecaria como peca hoje? Com tanta frequência? Nossa vida seria diferente, irmãos. O problema é que nós esquecemos e achamos que nada é punível, né? Temos esse sentimento, esse pensamento de impunidade, né? Eu não estou falando aqui de nenhum irmão, mas quantas vezes a gente escutando, a gente vai dizer assim: olha, irmão, não pude vir porque eu estava doente e tal, e você estava com dor de cabeça, dava para vir. É um exemplo, mas enfim, serve para todos nós, inclusive para mim.
Quantas vezes eu disse, pastor Elias, não vai dar porque está muito ruim aqui, o Josué está doente e tal, não dá para ir para o culto, o senhor pode ir lá pregar no meu lugar? E na verdade dava. Está vendo a mentira no pensamento? Pastor, não dá para vir para o culto de oração, estou cansado, estou trabalhando e tal. E dá, meu irmão, e dá. Eu não estou julgando, eu estou dando exemplos. A pessoa que vai julgar isto é Deus. E isso é entre ele e você. É entre ele e eu. Eu vou dar conta disso. A pergunta é, estaria alguém vivo se Deus tratasse hoje em dia como trata Ananias e Safira? É interessante que Pedro aqui não está interessado no dinheiro, né? Pedro podia dizer, meu irmão, muito obrigado, olha aqui, 100 mil euros aqui desse terreno, desse sítio. Não, meu irmão, venha, Deus abençoe. O senhor ficou com 50 mil euros, não tem problema, a igreja aqui tem 100, já dá para alguma coisa. Pedro não está preocupado com a renda, com o dinheiro. Pedro está preocupado aqui com a vida espiritual dele. E hoje até muitos pastores estão preocupados com a renda. Não, meu irmão, esse dinheiro aqui é de corrupção, né? Não tem problema. É para o Senhor, eu não me interessa. Ele só me deu. Aí daqui do gasofilácio, né, para cá, aí a igreja administra nesse sentido. Né? Mas de onde veio, como veio, o que aconteceu, não estou interessado. Nós vemos uma igreja que não está preocupada com número, está preocupada com santidade, com compromisso diante de Deus. Pedro falou com Ananias, depois vai falar com Safira também. Nós temos essa mesma preocupação, irmãos. Nossa igreja, ela acredita e pratica o dízimo e as ofertas. Estamos sendo fiéis nisto? Estamos sendo fiéis nisto? Lá em Malaquias capítulo 3, Deus vai dizer ali, vós me roubais. Em quê? Em dízimos e ofertas. Não é apenas dízimos, mas também ofertas. Essa é uma das coisas. A igreja, meus irmãos, também tenho plena certeza que trabalhava com estes princípios. Estes princípios. Mesmo quando Jesus foi assunto ao céu, Pedro e João não deixaram de ir ao templo. Nós lemos que Pedro subiu ao templo junto com João para oração. Você acha que eles deixaram de dar o dízimo, dar as ofertas? Tenho certeza que não. Nós vamos ler mais para frente em Atos que muitos da classe sacerdotal também foram salvos, foram convertidos. Você acha que eles deixaram de cumprir esta parte da lei, de estarem com compromisso diante de Deus? É algo que nós devemos prestar atenção, irmãos. É algo que nós devemos prestar atenção porque é algo sério. E mais uma vez eu pergunto, se Deus nos tratasse como tratou Ananias e Safira, algum de nós estaria vivo hoje? Eu ouvi um exemplo de um pastor americano. Ele era já um pastor já experiente, e ele foi ajudar uma congregação pequena lá nos Estados Unidos. Né? E aí você vê que eu vou deixar essa
esse exemplo. Eu acho que hoje não vai dar, mas vai ficar para outra, porque vai complementar aqui o nosso estudo de hoje. Então vai ficar para o próximo. Mas muito cuidado, irmãos. E uma pessoa que poderia ter ajudado Ananias, ela está aqui, se chama Safira. Era uma pessoa que poderia ter ajudado Ananias, o seu esposo, a não cometer esse pecado. Deus criou a mulher para ser uma companheira idônea, alguém que pudesse ajudá-la. Não é alguém inferior, e sim uma auxiliadora, para que pudesse estar os dois juntos ali, tendo a mesma carga, dividindo a mesma carga, com papéis diferentes, homem e mulher. A Bíblia fala que a mulher deve ser uma mulher idônea, uma mulher também cheia do Espírito Santo que edifica o seu lar. E não foi o que a Safira fez. Ela concordou. Ela concordou com o seu marido. E a gente às vezes tem a premissa de que não, mas a mulher tem que ser submissa ao seu marido. A mulher tem que ser uma pessoa que está lá do lado, apoiando o seu marido. A Bíblia refuta este argumento agora. No caso de um pecado, no caso de uma falha do seu marido, ela foi cúmplice. Ela não o ajudou e ela teve a mesma pena dele. Vamos ver qual foi a pena do Ananias. Versículo 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Expirou é uma palavra bonita para morreu, né? Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Aqui tem um motivo pelo qual o julgamento de Deus foi instantâneo e duro. Sobrevindo grande temor. Foi para gerar temor no meio da comunidade. Com o nome de Deus não se brinca. Deus não divide a sua glória. Ananias, você quer a glória para você? Você quer ser bem visto? Mas na verdade teu coração está cheio de mentira, de orgulho, de egoísmo. Furtou. Está com a parte do dinheiro que não te pertence. Para que a igreja saiba que eu, Senhor, não tolero, morra. E foi o que aconteceu com Ananias. Imagina, irmãos, cair duro no meio de um culto, né? Deus tratou nessa hora para gerar temor, para servir de exemplo para os demais irmãos. Essa igreja, você vê, levantando-se os moços, versículo 6, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Essa igreja estava com pessoas jovens, pessoas que deveriam ver esse exemplo e tomar cuidado com a sua vida. Hoje o Ananias serve de exemplo para mim e para você também. Deveria gerar temor na igreja. Gera. Ou é mais uma história que, não, mas isso aqui não se aplica a mim. Pois a mim, eu vou dizer, pessoalmente se aplica muito. Veja alguns exemplos de erros que aconteceram aqui, pecados. Em primeiro lugar, Ananias reteve algo que não era dele, algo ilícito. Segundo, Ananias mentiu para o Espírito Santo, para Deus, não para os homens. A mentira foi direcionada para o Espírito Santo. Foi direcionada para o Espírito Santo. Terceiro, o pecado de Ananias foi uma demonstração até de hipocrisia, irmãos. Hipocrisia, quer fazer algo que não está no seu coração, que Deus não colocou. E você está colocando na costa do Espírito Santo. Olha, eu vendi, eu estou sendo bondoso, estou dando minha oferta e tal, meu dízimo e tal, porque estou cheio do Espírito Santo, ele mandou dar. Mentira. Está mentindo.
E aí, meus irmãos, até eu fico vendo, por exemplo, algumas igrejas até falando em línguas e fazendo curas em nome de Deus, irmãos. Isso é uma coisa grave. Se está fazendo o mesmo, amém. Agora, se não está, você está brincando com o nome de Deus. Você está brincando, fazendo um circo, fazendo aqui, rodando em nome do Espírito Santo. Você tem certeza do que está fazendo? Com o nome que você está mexendo é santo. E foi o que Ananias fez, com muito menos, só com palavras. Não, Pedro, é tudo. Satanás, irmãos, permaneceu próximo o suficiente para influenciar o Pedro para o mal, para pecar. E o Pedro vai dizer, olha, Satanás, o inimigo, está como o leão em derredor, procurando alguém para quê? Para fazer um carinho, para cuidar. Não, para devorar. E ele conseguiu, Ananias e a Safira. Pagaram um preço, porque deixaram Satanás encher o seu coração. A culpa foi de Satanás? A culpa foi do Ananias, que deixou se levar por Satanás. Dentro da igreja, irmãos, alguns podem acreditar que estão servindo a Cristo, quando na verdade estão buscando apenas satisfazer o seu próprio eu, muitas vezes influenciados por forças malignas. Por forças malignas. E eu vou terminar com esse exemplo, que eu disse que eu ia terminar. Tinha um pastor que pastoreava nos Estados Unidos, uma igreja pequena, ele já era mais idoso. E tinha um homem que dava problema lá, mas com todos os pastores, por isso que essa igreja estava sem pastor e sempre procurava alguém. E esse pastor, já cansado, já estava lá ajudando a igreja, estava enfrentando problema com a mulher, que ela estava com cancros, tumores cerebrais. E o homem sempre se levantava e causava problemas na igreja. Era uma forma até de legalismo. Por exemplo, uma que ele citou, por exemplo, o pastor marcou uma reunião rápida depois da igreja, e aí lá no meio o homem, ei, pastor, só não pode e tal, tem que resolver isso aqui, não pode, sendo que era algo simples. Mas era um homem que sempre mesmo fazia esse papel do Satanás, ficava mesmo. E utilizava-se, como a gente vai ver, vai ficar para o próximo estudo, aquela referência que dizia que justificava os seus atos de perseguir e tal, em tudo em nome de Deus. Não, mas Deus é um Deus de ordem, de coisa e tal, mas sempre tentava tumultuar a igreja. Numa dessas sessões, no que estava acontecendo, aquele homem se levantou e disse, pastor, o senhor não? Quando falou não, o homem caiu duro, teve um infarto fulminante na hora, e foi algo que trouxe ali um temor para a igreja que foi transformada. Isso agora, nossos dias, anos atrás, isso eu ouvi no relato desse pastor lá na América do Norte, para ver como Deus não é aquele apenas que tratou há 2000 anos atrás, mas hoje ele não deixa brincar com o seu nome. Vamos ler, só para finalizar, só esse texto de 2 Timóteo 3, 1, que foi o texto que eu falei para os irmãos. 2 Timóteo 3, 1, e eu prometo que eu encerro. Paulo está dizendo para irmãos crentes, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os incrédulos, é isso que está escrito? Os incrédulos, os homens lá do mundo, não, pois os homens, aqui e lá fora, serão egoístas. Só que, no caso, Paulo está tratando com a igreja.
Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Nossa, pastor, como é que pode um crente ser dessa forma? E nós não temos prova disso, irmãos? Não temos prova disso? Agora, olha, observe, versículo 5. Tendo forma de quê? Piedade. Em outras palavras, não, eu sou assim, mas eu estou cheio do Espírito Santo, eu sou crente, eu sou filho de Deus. Só que Paulo vai dizer, negando-lhe, entretanto, o quê? O poder não vem de Deus. Como Ananias, está sendo movido pelo Espírito Santo, está ajudando porque tem amor, está cheio de Deus. Mentira, morre, pecado, cheio de egoísmo. Qual é o conselho? Foge também destes. Foge destes. Irmãos, em que lado nós estamos do entretanto, do mais? Somos como Barnabé, homens confiáveis, cheios do Espírito Santo, cheios de fé, homens bondosos, aconselhadores, homens que a igreja pode contar, né? Homens e mulheres no sentido, né? Ou somos do lado de Ananias e Safira? Que Deus nos ajude e nos livre de sermos como esse casal. Amém? Pai querido, muito obrigado mais uma vez por Tua palavra. Nos abençoa, nos orienta como devemos viver, como devemos agir, Senhor. Tira de nós a hipocrisia, afasta de nós o maligno, Senhor. Não deixa que ele encha o nosso coração também com mentiras de engano, falsas doutrinas, com orgulho, Senhor, com a avareza, mas que possamos, na verdade, ter o nosso coração cheio do Espírito Santo. Possamos ser homens e mulheres de fé, homens e mulheres bondosas, Senhor, que Te servem, que estão prontos para servir. Que o Senhor possa mesmo, Senhor, nos dar a graça de sermos cada dia mais parecidos com o Senhor. Nos abençoa, nos dá uma boa semana, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, uma boa semana. Para alguns até daqui a pouco.